Beleza, pessoal? Nessa sessão de vídeos a gente vai dar continuidade ao conteúdo e agora a gente vai dar início ao capítulo 9, que fala sobre cilindros. Reforçando aqui, a partir do capítulo anterior, o capítulo 8, a gente começou a utilizar um outro livro, né? No caso, esse livro aqui, o Fundamentos Matemática Elementar, volume 10. E aí eu já comentei que, em função disso, o curso ele tem uma característica um pouco diferente, uma abordagem mais prática, né? Um pouco diferente da abordagem inicial, que a gente usou com outro livro. Então, a gente viu já com esse livro poliedros, e agora a gente vai ver mais 3 capítulos, não muito longos, que são cilindros, cones e esferas. Então, a gente vai fechar esse curso com esses 3 capítulos, de cilindro, cone e esfera. Aqui no capítulo 9, a gente vai ver o conceito de cilindro, né? E nessa sessãozinha de vídeo aqui, de 2 vídeos, inicialmente a gente vai ver os conceitos básicos, definição, né, terminologia, o nome de cada elemento e algumas propriedadezinhas básicas, né? Para na sessão posterior a gente falar de área lateral e volume, beleza? Então, bora lá. Vamos fazer aqui a definição formal de cilindro, né? E para poder falar de seus elementos, de suas características. Então, como definir um cilindro? A gente considera um círculo qualquer de centro O e raio R. Então, seria esse círculo aqui, um círculo de centro O e raio R, contido num plano alfa. Esse plano é um plano auxiliar, certo? E aí a gente pega um segmento de reta, PQ, não paralelo e não contido em alfa, para que o cilindro esteja bem definido. Então, basta que ele não seja paralelo e não contido em alfa. Então, o segmento de reta nessas condições, que a gente vai chamar de PQ. Então, dados o círculo de centro O e raio R e esse segmento, a gente chama, né, de cilindro ou cilindro circular a reunião dos segmentos paralelos a PQ e congruentes a PQ com uma extremidade nos pontos do círculo de centro O e raio R e situados no mesmo semiespaço determinado por alfa. Então, a ideia seria a seguinte: a gente fixa um círculo de centro O e raio R no plano alfa e considera o segmento PQ. O que seria o cilindro? O cilindro é o conjunto de todos os... a reunião, né? O conjunto de todos os segmentos paralelos a PQ e congruentes a PQ, ou seja, de mesmo comprimento. Então, a gente considera o conjunto de todos os segmentos congruentes a PQ e paralelos a PQ, de modo que a origem desses segmentos estejam no círculo de centro O e raio R. É como se a gente estivesse deslocando o PQ aqui, né? Colocando essa origem, colocando o ponto Q aqui, né? Deslocando ele de modo que eu tenho origem dentro do círculo de centro O e raio R. Uma observação muito importante é que um cilindro é um sólido, né? E ele não é uma superfície, ele é um sólido. Então, você considera tanto a casca, a parte superior, a parte exterior, né, da superfície, como a parte interna dele. Por quê? Porque a gente fala que a extremidade desses segmentos paralelos e congruentes a PQ estão sobre o círculo e não sobre a circunferência, ou seja, considera-se também os pontos interiores aqui, certo? Então, com isso, o conjunto de todos esses segmentos, né, paralelos e congruentes a PQ, de modo que a origem esteja aqui sobre esse círculo, forma um conjunto, que é um sólido, que a gente chama de cilindro ou cilindro circular. A condição que é exigida aqui, que esses segmentos estejam situados no mesmo semiplano, para que a gente não tenha o ramo de baixo, né? Esse plano alfa ele determina 2 semiespaços, e aí a gente considera o segmento só em um desses 2 semiespaços, de modo que o cilindro vai ter essa forma aqui. Então, é importante, o cilindro é o sólido, considera-se também os pontos interiores, certo? Com isso, nessa definição, eu vou ter um outro círculo aqui em cima, de centro O' e raio R, e esse círculo vai ser congruente ao círculo original, beleza? Então, essa é uma forma de definir um cilindro. Aí, quando você chamar só cilindro e não especificar que tipo de cilindro, ele vai ser, a priori, a rigor, um cilindro circular. Ou seja, essa base aqui vai ser um círculo, beleza? Bom, definindo assim um cilindro, né, a gente tem os seus elementos, a terminologia de seus elementos. O primeiro deles é o conceito de base. Num cilindro a gente tem 2 bases, que vão ser os 2 círculos de centro O e O', e ambos de raio R. Então, esse círculo aqui é uma base, né, é o círculo e não a circunferência. E esse círculo aqui em cima, de centro O' e raio R, é a outra base. A gente tem 2 bases.
Aí, a superfície lateral desse cilindro, a gente vai chamar, a gente vai ter, que ela é formada pelas geratrizes, que vão ser, em particular, os segmentos paralelos e congruentes a PQ, porém, os que a gente tem uma extremidade não nos pontos do círculo todo, e sim nos pontos da circunferência. Ou seja, a gente considera esses segmentos paralelos e congruentes a PQ, de modo que uma extremidade está sobre os pontos da circunferência. E com isso, eu vou ter todos os segmentos que estão nessa superfície lateral, né, do cilindro. Esses segmentos são chamados de geratrizes. Por exemplo, essa lateral aqui, ó, esse segmento aqui é uma geratriz, é mais visível. Esse segmento aqui é uma outra geratriz, que é bem visível. E aí, no entorno, né, dessa circunferência, a gente tem todas as geratrizes que unidas formam essa superfície lateral do cilindro. Então, geratrizes são segmentos com uma extremidade e um ponto da circunferência de centro O e raio R, e o outro ponto correspondente na circunferência de centro O' e raio R. Importante aqui, para entender esses conceitos, é entender a diferença desses dois nomes, círculo e circunferência. O círculo considera-se também os pontos interiores. Na circunferência é só o anel, é só a fronteira. Beleza? Bom, então esse é o conceito de geratriz. Geratrizes são esses segmentos, né, que compõem a área lateral. A altura é bem intuitivo, né? Você considera os dois planos das bases, aqui o alfa e aqui um outro plano, que a gente não deu nome, e aí a altura é a distância, a altura do cilindro vai ser a distância entre esses dois planos das bases, certo? E por fim o eixo. O eixo vai ser a reta determinada pelo centro dos círculos, ou seja, a reta determinada pelos pontos O e O' vai ser chamada de eixo desse cilindro. Beleza? Com isso a gente define cilindro, ou cilindro circular, e os seus elementos, bases, geratrizes, altura e eixo. Beleza?